Acabei de terminar o consultório, começar um bate-papo com vocês aqui. Hoje falar sobre nutrição de pós-operatório, né, em paciente que faz cirurgia ortognática, em paciente com fissura, que faz ortognática, que faz a cirurgia de enxerto. Hoje convidei uma amiga que cuida dos pacientes aqui do consultório. Acaba sendo online, então acaba que o paciente de qualquer lugar que a gente faz cirurgia, ela dá o suporte da nutrição. Então, a Sueli sempre que cuidou dos pós-operatórios dos pacientes que a gente fez cirurgia, acho que eu vou falar quase que 100% dos casos que a gente operou, ela que cuidou dessa parte da dieta. A Sueli já tem uma experiência muito grande, né? Ela trabalha no Centrinho há 36 anos, ela é mestre e doutora na área, é especialista em nutrição, é parceira do Smile Train, então é uma pessoa que tem muito conhecimento nessa parte de pós-operatório, né? Tanto de cirurgia bucomaxilo, que é a minha especialidade, quanto na parte de pós-operatório, de bebês, de todas as partes que fazem o tratamento de paciente com fissura. Eu vou ver se ela já está pronta aqui. Daí, vamos ver se a gente consegue responder algumas perguntas, né? Alguém já mandaram hoje na caixinha que eu deixei hoje nos stories. Se tiver alguém que mandar por aqui, hoje não conseguir responder, a gente fala isso amanhã, continua essa parte do tratamento. Para quem nunca me viu, nunca está escutando a live hoje pela primeira vez, ou me vendo pela primeira vez, cirurgia ortognática é aquela cirurgia que muda o perfil do paciente, né, para poder acertar a mordida, né, quando o paciente morde errado, ele é preparado até chegar no momento de realizar a cirurgia ortognática. Paciente que faz enxerto, que tem a fissura, é aquele paciente que nasceu com o lábio e a parte do rebordo envolvido na sua fissura, uma fissura completa, que a gente chama, e muitas vezes a gente indica para poder fazer a reabilitação, a cirurgia de enxerto ósseo alveolar. E daí para isso também a gente conta com a dieta no pré e no pós-operatório. Vou convidar a Sueli, só um segundo. Tem muitos aqui que estão assistindo que são pacientes, né, que já passaram pelo processo da dieta líquida, da dieta pastosa, e para quem vai fazer a cirurgia, acho que essa é uma live bastante informativa nesse sentido do paciente se preparar e saber como que é o processo até realizar e passar pela cicatrização, pela recuperação da cirurgia ortognática. Deixa eu chamar a Sueli de novo. Essa parte da nutrição, né, a gente fala assim que após o paciente fazer a cirurgia, a gente pega, antes orientava, você faz dieta líquida e pastosa pelo tempo, mas a gente sabe que isso envolve muito mais coisa, né, o paciente ter que ter um preparo, um suporte para conseguir, aí, se ele conseguir entrar, já vou te chamar, ter um suporte para quê? Para ele não catabolizar no pós-operatório, para não perder peso e estar com bastante energia para poder cicatrizar. Então é muito importante essa fase da após realizar a cirurgia ortognática. Vamos ver se agora a gente consegue. Torcer os dedos e ver se agora entra. Tudo ao vivo é assim, é mais difícil, né? Tudo pode acontecer. Boa noite, deu certo. Eu Boa falei, será que a gente noite. fez tudo isso para ficar sozinho na live? Não, né? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, gente? Muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Sempre que a gente precisa, você está aí sempre à disposição. Obrigado mesmo pela Eu sua que agradeço, disponibilidade. Leozinho. Eu que agradeço. Eu sei que trabalhou o dia todo aí hoje, mas vamos tentar dividir conhecimento, né? Tem muito paciente, Sim. muita gente que já fez, que vai fazer a cirurgia, e como a live fica salvo, acho que é uma informação que fica disponível para todo mundo depois, tá? Aham. Eu já te apresentei, não sei se você já estava online, se você viu, já falei da sua experiência grande, né? Dura que fala 36 anos de centrinho já, isso? Quanto tempo? Mas eu entrei antes dos 10 anos. Ah, então tá, então vai. Aí é só assim para dar certo, para ter todo esse tempo. Ai, já estou recebendo os filhos dos pacientes. É muito legal, Não, é. né? Eu tô começando a ter isso daqui no consultório, assim, de paciente voltar, assim, trazer os filhos para É, ser atendido, sabe? Isso é muito é gratificante, né? muito Com legal, é certeza. muito legal. E o mais gostoso de tudo é que faz 36 anos que eu tive a bênção de poder trabalhar com as pessoas, os pacientes, com as pessoas com fissura lábio-palatina. Porque eles mais me ensinaram do que eu ajudei. Com certeza. Eu?
Voltou. Não, Voltou. mas com certeza, acho que essa experiência faz a gente aprender, e não só da profissão, eu falo falo aprender coisas técnicas, né, que é o que a gente faz ali na execução do tratamento, mas eu falo assim, é a história de vida, A de história de crescimento vida. pessoal. Os exemplos, Zezinho, os exemplos de superação. Porque, por exemplo, da dieta que nós vamos falar hoje, né? É super fácil a gente falar, faz assim, faz assim, faz assim. Mas não é fácil fazer. Tá do Não, lado deles, eu falo né? assim, não sei se você deve estar lembrado disso, a gente tinha antes ali, eu fiz isso na residência, a gente tinha o dia do paciente, né, de passar pela rotina do Sim. paciente para Essa, saber. essa brincadeira do dia do paciente, eu coloquei lá no Centrinho, há 1000 anos atrás, acho que foi em 1998, não foi? Não, Hein? foi Acho que depois. você não tinha nascido. Não, foi depois, já Então, tinha sim. Mas eu entrei na residência no final de 2001 para 2002 ah, e fiquei lá até 2005. Então foi nessa fase também que eu teve, tive o né? dia do paciente. Então você chegava, você virava um paciente lá dentro, né? E daí sim você podia sentir na pele um pouquinho Um só. pouquinho, é. Eu falo assim, e até a boca do gol sem marcar, né? Porque daí não fazia cirurgia, né? Sim. Eu tô doidinha para fazer umas cirurgias lá em mim, mas ninguém faz. Sabe? Melhorar o nariz, tirar a orelha de abano, dar uma acertada. Ai, você não precisa não, Su, para com isso. Mas então, eu lembro dessa parte assim, porque a gente sempre falou assim, paciente, ó, vai operar, então a gente, quando explica, né, a gente fica pensando muito mais em termos técnicos do que vai acontecer e o processo envolvido é muito grande, né? É, porque envolve pai, mãe, a vida do paciente, muda a questão do mercado, A rotina é, da a casa rotina, porque você muda. não tá com um paciente em casa que acabou de fazer a cirurgia com restrição da dieta, você não fala assim, eu vou fazer um churrasco, você toma sua vitamina aí, é chato, né, para o paciente isso. Eu sei que eles É. evitam essa questão. E o principal, né, foi quando eu aprendi que o paciente, quanto mais bem nutrido ele está, quanto mais energia tem, menos problema ele tem na recuperação. Então, acho que o mais importante da Exatamente. nutrição, por mais difícil que seja, tá bem para cicatrizar rápido e tudo que a gente combinou acontecer de forma normal, de Sim, forma. porque o que acontece? Quando você passa por um trauma, que é uma cirurgia, tá? O nosso organismo para com as atividades não essenciais e vai todinho encaminhar os nutrientes para recuperar aquele procedimento cirúrgico. Então, normalmente a gente está nem catabólico nem anabólico, a gente está normal, tá? Nosso dia a dia. O que acontece? Quando a gente entrou na pandemia, por exemplo, o que a gente começou a fazer? Por ansiedade, comer demais. Daí a gente fica anabólico, começa a dar muito nutrientes para o nosso paciente. Agora, quando faz uma cirurgia, fica catabólico, tá? Então, nós pegamos, paramos tudo para apagar o incêndio, que é a recuperação cirúrgica, que é a cicatrização. Quanto melhor nutrido você estiver para entrar nesse procedimento, melhores vão ser os resultados de pós-operatório, com certeza. E a gente tem que lembrar assim que o paciente que vai fazer ortognática, ele se vai fazer porque muitas vezes tem problema na mordida, então ele já não mastiga bem antes da Isso. cirurgia, né? Então já tem muitas vezes estão abaixo do peso ideal, que seria não tão bem nutridos por conta de não conseguir ter uma mastigação efetiva, de ter um dia a dia normal. E muitos fazem a cirurgia para poder mastigar direito, né? Porque a Marcha mastigação direito. sempre é Sim, funcional sim. da cirurgia ortognática. E o paciente que faz enxerto, ele sabe que a fissura às vezes atrapalha o crescimento da maxila. Então, às vezes, faz enxerto como uma fase do preparo para poder chegar na ortognática. Não são Sim. 100% dos casos, mas alguns É, fazem o enxerto para depois fazer a ortognática. Então, também tem essa dificuldade. Nos mais tem. novos para ganhar peso, né? E nos mais velhos para não catabolizar tanto no Exato, pós-operatório. no pós-operatório, sim. Agora, o ideal é a gente dar uma preparada nesse paciente antes da cirurgia. Não precisa ser um ano antes, pode ser um mês antes, 15 dias antes. O que a gente faz? A gente prepara, eu vejo o peso, a estatura, como é que está o estado nutricional desse paciente, e daí vou prepará-lo para receber o impacto dessa cirurgia, tá? E não sentir, e continuar o processo de cicatrização tranquilamente.
Porque na cirurgia ortognática e de enxerto, envolve também ossos. Né? Então, envolve o quê? Eu tenho que migrar os osteoblastos, então eu tenho que também incluir cálcio, que em outras cirurgias a gente não suplementa na maioria das vezes, né? Então, a gente prepara com suplementação antes, tá? Durante e após a cirurgia, né? Não sei se é agora que você quer que eu fale, mas normalmente a cirurgia ortognática, pode ser? Não, quando você quiser, vamos lá. Tá bom, porque você chamou uma nutricionista tagarela, né? Não Não, esquece. eu vi que você preparou um monte de receita aí para mostrar qual que é Sim, a tem umas consistência, coisinhas né? aqui para vocês. A cirurgia ortognática, normalmente, o paciente, o cirurgião, né? No caso o Zezinho ou os outros cirurgiões, eles pedem que o paciente fique 20 dias em dieta líquida. O que é dieta líquida, tá? Não é uma água, só um chazinho, ralinho, assim, não. Tá ok? Dieta líquida, nesse sentido, tanto a cirurgia ortognática quanto o enxerto, que a cirurgia ortognática 20 dias, fica 20 dias, e o enxerto também fica 20 dias. A Sim. dieta pode ser, olha aqui, ó, nessa consistência, tá dando para ver? Ó, tá ok? Isso aqui é um iogurte, ó, delicioso, né? Ou então, nessa consistência, a sopinha. Vocês estão vendo, gente? Quanto mais grossinha, mais nutrientes. Só que não pode esquecer que ela não pode ser grudenta, ela não pode grudar, tá? Nos pontos, porque daí não vai conseguir escovar, não vai conseguir limpar e pode contaminar, tá? Pode continuar? Pode, claro. O que mais que nós trouxemos aqui? Caldo de feijão. Gente, isso aqui é tudo de bom, ó, tudo de bom. Aqui eu tô dando o quê? Proteína vegetal. Por quê? Quando a gente faz essa sopinha aqui que eu mostrei para vocês, eu não consigo aproveitar a carne dela na totalidade, tá? Então, essa cirurgia, esse pós-operatório líquido, ele fica restrito em proteína. Só que eu preciso dar proteína. É uma das coisas que mais precisa para reverter o estado catabólico cirúrgico, E ao tá? mesmo tempo fibra também, né, Sueli? Porque no E começo, como é exatamente. tudo peneirado, Como é que é? O intestino preso, dificuldade no banheiro. obstipação, é muito comum, tá? O que a gente pode dar também? Sucos naturais. Não troquem um suco natural por um suco artificial, porque o artificial, como o próprio nome diz, não vai ter nutrientes. Esse aqui tem, tá? E outra coisinha do suco é que você pode misturar o que você quiser. Nos 3, 4 primeiros pós-operatórios, os pacientes reclamam muito se eu der suco de laranja, suco de abacaxi, suco de morango. Por quê? Porque arde. Porque conforme você está operando, Zezinho, vai dando umas machucadinhas, né? No rebordo, assim, na língua, às vezes na bochecha por dentro. E ali forma aquela aftazinha, não forma? Fica, e Isso pode fica, arder. muda, Se acontecer isso, pode arder. Então, a sempre a gengiva muda gente... de cor nos primeiros dias, né? Por causa que Exato. é feita a incisão, Sim. então ela Então, fica alterada mesmo. a gente pega o suquinho, uma base de laranja, porque a vitamina C é muito importante, porque ela também é um dos nutrientes que vão ajudar na cicatrização, né? Então a gente pega uma base com vitamina C, que pode ser laranja, pode ser a Poncã, que está na época agora, um suquinho de limão bem fraquinho, um suquinho de maracujá e nele bater uma fruta que neutraliza. Quais as frutas que neutralizam? Banana, maçã, pera, até a manga. E Ok? bate Então junto, você né? bate, neutralizou, tá? Ótimo, vai ficar muito agradável de tomar e geladinho, então vai até dar um certo alívio, Porque toda tá? dieta, Sueli, toda dieta é fácil de fazer se você tem as coisas na mão, né? Se você sabe o que Sim, comprar para fazer. A maior sim, dificuldade de sim, fazer dieta é você não ter a comida ali na hora, você acaba comendo outra exato. coisa, né? Daí você acaba comendo o que é a primeira coisa que aparecer, É né? comida pronta, né? Quase sempre cai nisso, né? Aí, ó, isso daqui, Hum, gelatina, é um mal necessário.
É? Assim, por Sabe quê? que Porque minha filha vai no hospital desde pequenininha, assim, quando tinha plantão, agora não tá podendo levar, né? agora não Mas pode desde mais, né? pequenininha ela vai, Terceirizou. até hoje ela lembra da gelatina da cozinha. Eu vou dar essa daqui para ela hoje, ó. Tá bom, ela vai Então, querer. gente, olha, a gelatina a gente faz ela um pouquinho mais molinha. Se ela tiver mais durinha, essa daqui saiu, foi feita ontem, então ela tá mais durinha. Se ela tiver mais durinha assim, é só você pôr na boca e esperar um pouquinho que ela derrete, certo? Não é para movimentar a arcada, né? Porque é proibido mastigar nesse momento. Então, deixa um pouquinho na boca que ela já fica mais maciazinha, bem ela derrete. E o sorvete, olha que delícia, pode sorvete. Tem que ser cremosinho. Estão Sabe vendo, que uma vez ó? eu aprendi com você isso, Eli? Ah, Que o sorvete ajuda a tirar o sabor de quem não gosta do suplemento. sim, a gente bate, ó, o suplemento com sorvete para aliviar o sabor. Quando enjoa. Por que que acontece com o suplemento? Tá vendo? Eu trouxe esse daqui porque é o que eu dispunha, tá? Mas pode ser o Nutrem, pode ser o Nutridrink, pode ser o Fresubin, tá? Pode ser o Ensure, todos eles. Esses suplementos são quimicamente definidos. Olha aqui a composição, tá? Ele tem todos os macros e micronutrientes. E além disso, ele tem uma quantidade maior de energia para você poder deixar proteína para cicatrização, É, tá? tanto que Então, a hoje, gente, quase que no primeiro, segundo dia, o paciente passa só com suplemento, né? só com suplemento. Então, como tomar 2 a 3 por dia pode enjoar, então a gente pode bater com chocolate, a gente pode bater com gelatina, fica gostoso também. A gente pode bater com sorvete, com fruta, qualquer tipo de fruta, que ele vai ser muito gostoso. E, ó, uma caixinha dessa, gente, pequenininha assim, tá te dando 350 a 400 calorias. Quando o paciente vai fazer a cirurgia, ele tem que lembrar que sempre é uma cirurgia letiva, né? As cirurgias que a gente faz. Então, ele faz o jejum na véspera da cirurgia, né? Tem um tempo de jejum por Sim, causa da sim. anestesia geral. Daí, na anestesia, ele toma bastante medicação, ele fica quase o dia inteiro sem comer direito. E é lógico que no dia seguinte ele vai estar mais fraco, né? Então, a gente precisa entrar com uma alimentação que levante o paciente, que dê um gás, uma energia, para ele poder ir embora para casa e se sentir melhor e começar a Aí, recuperação. Porque junta o jejum, junta a medicação e junta ele não anestesia, conseguir comer direito. A anestesia, anestesia, né? isso. Querendo ou não, o trauma da cirurgia, porque E o sempre existe o trauma da trauma. cirurgia. É uma cirurgia eletiva, mas tem trauma. É uma cirurgia, né? E é uma cirurgia que modifica o hábito. A dieta vai ser modificada, né? Então, e a gente vai ter uma restrição na oferta proteica. Então, a gente precisa ter muito cuidado e suplementar direitinho para que cicatrize. Porque acho que a maior importância é essa, né? E porque todo mundo no pós-operatório fala, não vou ter que tomar a sopa do hospital, todo mundo já sai. Porque o que eu acho que é mais difícil, assim, me colocando no lugar do paciente, Sim, não é só a dieta, é o tempo que você vai passar à vontade. sim. Então, acho que quanto mais a gente conseguir, eu já escutei cada história de bater picanha no liquidificador e coar para sentir o Sim. sabor, A gente de fala para bater pegar purê linguiça. de batata. Sabe, você faz um purezinho de batata bem ralinho, faz a picanha ali. A hora que ela tiver daquele jeito ao ponto, meio com um pouquinho de sangue, você espreme com aquele espremedor de batata no purê de batata. Fica uma delícia. É, Fazer o quê? É o que tem, né? É o que dá. Não é é uma igual, picanha, mas é fica igual muito dançar com a gostoso. irmã, né? Mas olha, eu penso assim, é um processo difícil, tá? Mas com resultados maravilhosos. Então, a gente tem que fazer esse processo direitinho para alcançar o resultado querido, né? E uma coisa que eu sempre falo assim, hoje em dia, né? Você passou por todo esse processo e eu já entrei com uma coisa melhorada, né? Porque quando eu comecei a fazer cirurgia ortognática, já não tinha fase do bloqueio, né? Já tinha placa e parafuso. Até da parte do enxerto hoje já tem material sintético que dá para fazer sem ter área Sim, doadora. sim, sem Então, tirar o segundo sítio. então a gente já tem vamos falar assim, uma odontologia muito melhor hoje do que era há Muito, 30 anos muito. atrás, né? Quando acho que os pós-operatórios de ortognática há 30, 35 anos atrás eram muito ruins para os pacientes, né? Olha, além de serem muito ruins, como vocês bloqueavam a boca, não podia tomar nenhum produto à base de leite.
É, não tá? tinha Nem leite. isso, nem o Nescauzinho, que nem eu trouxe aqui também o Nescauzinho, o iogurte, não podia. Por quê? Porque fermentava demais e não tinha como higienizar a boca por dentro. E os Então tinha muito mais pacientes, limitação para atuar, né? sim, eles conseguiam, gente, só essa consistência. Não conseguiu a consistência que eles conseguem tomar hoje, que é essa. Sabe o Olha a que eu já diferença. escutei? Conversando com um paciente dessa época que já operou, teve uma época que eu comecei a chamar paciente do doutor Reinaldo dos primeiros, né? Que o doutor Reinaldo começou a fazer em 79, 80. Sim. Daí eu levantei uns pacientes dessa época e conversei. Muitos, sabe o que tomava? Ah, Água com leite condensado, para ter um doce. um docinho. Para Olha, ter quando um... eu comecei a mexer com ortognática foi em 1990. Você não tinha nem nascido, Zezinho. Daí, o que me espantou? Me espantou que eles entravam saudáveis e saíam desnutridos. Daí, o que eu fiz? Eu fui fazer o meu mestrado, eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado na FOB aqui, na USP, que era muito mais fácil para mim, que já tinha filhos, né? Tudo isso. Mas eu fui fazer em São Paulo, na USP de lá, porque eu queria fazer sobre a cirurgia ortognática. Uma cirurgia onde o erro da alimentação no pós-operatório, tá? Ou a necessidade de uma dieta X e ainda o erro que a gente podia tentar modificar, né? Levava a desnutrição. Daí, nessa época, o Laboratório Abbott me patrocinou nessa tese de mestrado lá na USP e eu comecei a usar o Ensure, o suplemento Ensure. Muito legal. Defendi essa tese em 96 e a partir desse dia, o doutor Gastão, que era o nosso superintendente na época, ele liberou para comprar o suplemento para todos os pacientes. E a partir de 2001, o governo federal paga uma quantidade a mais, não é muito não, são acho que R$ 40 por paciente por dia, para que a gente possa fazer a terapia nutricional, que a gente chama de enteral, que é a suplementação. Então já não fica um ônus para o É, hospital. e hoje tem várias marcas, né? Hoje tem muito Sinácia, suplemento à vontade. Hoje virou, tem. vou falar assim, um mercado muito grande de suplemento, né? Não, hoje tá uma maravilha, gente. Só perde peso quem não quer fazer direitinho, né? E qual que é a dica para quem vai fazer a dieta, vai começar a dieta, para quem vai fazer a cirurgia, de não enjoar da sopa? O que você faz para eles não enjoarem da sopa? Olha, a dica tem depois, se você quiser disponibilizar para eles um manualzinho com dietas, tá? Sim, Você pode sim. disponibilizar. Mas tem uma mãe de um paciente com uma chefe de cozinha que elas fizeram. Eu não consigo fazer essa proposta no hospital, tá, gente? Porque o nosso hospital é SUS, mas eu oriento os pacientes que não estão lá no hospital a fazerem assim. Hoje você come creme disso, creme daquilo, então você vai comer um creminho de abóbora hoje, no jantar ou no outro dia, um creminho de batata, o creminho de batata doce, sabe? Um com carne de frango, outro para não ficar fazendo aquela mistureira de legumes, que é essa sopinha minha aqui, ó, tá? É a mistureira de legumes. Porque isso enjoa. Você ficar 20 dias tomando isso, enjoa. Então, o negócio é ter criatividade. E o mais importante, Zezinho, é a consistência nos 20 primeiros dias, Sim. tá? Sem pedaço, você tá vendo? Ó, não tem pedacinho nenhum aqui, gente. Tá Mas ok? quando me perguntam assim depois, né? Todos passam com você, orienta, eu falo, eu acho que a dica é não almoçar e jantar a mesma coisa. Depende Fazer, depende da fazer disponibilidade, né? mas deixar De alimento. porções cozidas prontas, Congela porções, né? para E poder daí vai misturar. variando. Porque, por exemplo, a sopa não tem só que almoçar e jantar. Você pode comer 3, 4 vezes ao dia. Porque o ideal é que no pós-operatório se alimente de 2 em 2 horas. Hum, Tá? Para a tem gente isso também, conseguir né? repor. Porque a dieta líquida, ela tem uma concentração menor de nutrientes do que uma dieta sólida, óbvio, Não né? dá para almoçar e Então, jantar apenas, né? Tem que sim, mudar a rotina, né? tem que mudar, tem que ser de 2 em 2 horas. Ah, mas meu filho dorme, acontece muito isso, até meio-dia, então dá uma acordada. Dá uma acordada, tá? Dá um Nescauzinho ali, alguma coisa só para dar uma quebrada, para não ficar em jejum e continuar a reverter o catabolismo. A gente tem que cicatrizar o Porque mais rápido possível.
eu sempre oriento assim, a pegar bem pesado nesses 20 primeiros dias, né? Porque Sim, eu acho que o mais importante é o começo da recuperação, né? Para o paciente se sentir bem também, sair daquele estado de estar certo. cansado, de estar Sim, desnutrido, ou do primeiro, é, segundo dia que não alimenta direito. é. Então, até quando perguntar quantos dias eu preciso de repouso, eu sempre falo, você precisa, se conseguir manter 20 dias em casa para fazer essa dieta primeira bem certinha, depois Excelente. vai, parece que não fez cirurgia depois. Excelente, excelente. Aí, depois de 20 dias, vamos lá, vem a dieta pastosa, tá? Qual que é a diferença da dieta líquida para a dieta pastosa? Na dieta pastosa, gente, não é culpa minha, viu? Isso aí é tudo o Zezinho que libera ou não libera e o cirurgião. Mas você sabe que inventaram tanta coisa, não conseguiram fazer o osso cicatrizar mais rápido. Não, não conseguiram, Não, é. não conseguiram. Aí, na dieta pastosa, eu preciso manter a concentração de nutrientes. E vai ser um pouquinho mais fácil, porque dela pode ser a consistência de um purê, sabe? E daí já pode, sabe aquele cabelinho de anjo, um arroz com feijão, um caldo de feijão amassadinho, uma macarronada bem amassadinha, daí você consegue uma carne de peixe, só de peixe, bem amassadinha no meio do arroz com caldo de feijão. Então a gente já está conseguindo dar uma quantidade maior de nutrientes, de calorias e de proteínas para esse paciente. E já se sentir de volta no jogo, né? Já tá comendo É. todo mundo a mesma comida, quase, né? Mas Já não ainda, muda. gente, ainda não chegou a hora do McDonald's, tá bom? Não, ainda não Não pode. chegou a hora ainda. O Zezinho vai judiar. Da ortognática, aí ele já para um pouquinho, né, Zezinho? Já vai liberando para dieta geral. No enxerto, não. Precisa de mais 20 O enxerto tem que dias. ser 60 dias. Isso, 20 dias de dieta branda. O que é dieta branda? É tudo muito bem cozidinho, em pedaços pequenos, para, de preferência, mastigar com os dentes do fundo, onde não foi feito o enxerto. Então, assim que é a nossa orientação básica. Porque toda comida que a gente vai mastigar acaba sendo comprimida com a língua atrás dos incisivos, né? No céu da boca. Certo? E é bem o lugar que tem os pontos na área do que faz o enxerto. Então é Sim. difícil isso poder fazer. E mesmo em É. ortognática, a gente libera com 40 dias, mas tem a questão do tamanho do movimento, né? Que também vai mudar às vezes. Às vezes é um avanço muito grande, ainda não estabilizou. Eu sei que eu preciso esperar às vezes um pouquinho mais para Tá poder ok. liberar o paciente para voltar a comer. Eu sempre Tudo, converso com quase eles que sempre é feita uma avaliação antes de falar volta a comer, sim, sabe? sim. Eu falo para Uma eles que quem avaliação vai clínica, né? liberar, Presencial. quem vai liberar para dieta geral para comer são os cirurgiões, tá? Então, no seu caso, é você. Então, eles perguntam: mas eu já posso? Não. O Zezinho liberou? Não liberou. Então, não pode ainda, porque você que está vendo toda essa movimentação que nós não temos formação para isso. Muito Normalmente legal. passa bem, porque depois acaba acostumando, a família também quase sempre interage, ajuda a isso passar. Então, porque como é toda cirurgia eletiva, toda vez que vem a gente fala, planeja a sequência, revê os passos que vai passar, para a hora que chega a hora de marcar ou de agendar a cirurgia, normalmente os pacientes já estão bem orientados, né? Ninguém é pego de Tá? surpresa. E nos pacientes que eu consigo, né? Nos teus eu consigo em todos, mas lá nos centrinhos que eu consigo, a gente começa a suplementar 15 dias antes, pelo menos, tá? Para preparar. Eu não mudo a consistência da dieta 15 dias antes, muito pelo contrário, eu falo, você tá liberado para comer tudo que você tem vontade. Manda ver. Mas eu quero que tome de 1, 2 ou até 3 por dia de suplemento para a gente já começar a preparar o corpo para receber a cirurgia. E acho que isso tem a questão da avaliação, do peso, cada um vai ter um Sim, biotipo, tem cada uma um vai ser um necessidade, né? tipo, exato. Isso acaba variando de Se o paciente para paciente está paciente, com, né? se ele está com muito baixa proteína, eu vou ter que dar um suplemento hiperproteico, tá? Se ele está com baixo peso, só baixo peso, eu dou hipercalórico para liberar a proteína. E o bom é que esses suplementos são completos em micronutrientes, então é uma parte que a gente não precisa se preocupar. Mas as sopas, os sucos, os vitaminados, né, de fruta, que também são ricos em nutrientes, em micronutrientes, tranquilo. A gente tem que suprir a maior parte é caloria, proteína. Aí que é mais difícil. Proteína é o mais difícil. De fazer isso de forma líquida, né? De Sim, de conseguir. forma líquida. Você acaba passando whey para paciente para tomar? Olha, eu
Muito raro, muito raro. Se o paciente fala assim para mim, Sueli, eu já tomo whey, daí eu faço o cálculo com o whey dele, tá? Eu prefiro esses suplementinhos aqui, porque eles foram elaborados para pós-operatórios hospitalares, para estado de desnutrição grave. Então, eles têm, assim, uma proteína um pouco mais fácil com uma melhor digestibilidade, mais Eu falo fácil porque de hoje digerir. no mercado tem várias marcas com whey de Tem, caixinha, né? Sem tem. açúcar, sem É, eu queria ter lactose. trazido, mas eu estava sem. São ótimos, um preço muito bom, porque enquanto esse daqui custa em torno de 8, 10 reais cada um, esse do mercado pode chegar em 4, 5 reais. É. Tá? Mas o do mercado, ele não tem a quantidade de micronutrientes que esse daqui tem. Então, o que eu faço? Nos primeiros dias de pós-operatório, eu mantenho esse. E depois eu libero os do mercado, que fica... e sem contar que é delicioso. É, perto do sabor desse daí. Todos são. É, muito Porque bom. esse suplemento, eu gosto do de chocolate. De baunilha já acho muito forte o sabor. É. Aí eu tomo tudo, Zezinho. Eu tomo tudo. De baunilha, de morango, de chocolate. De morango é bom, de morango é bom. Só não posso tomar muito, senão vira um bucho. É, Nutricionista porque, gorda não combina. verdade, né? Não pode. Tem que... Fica meio esquisito. É que nem você chegar no dentista, ele não ter dente, ou ter os dentes tudo estragadinhos, fica meio esquisito, né? É verdade. Nesse ponto, não pode ser faço o que eu. Como que é? Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Exato. Tem que Tem que dar ser. exemplo. Tem que dar exemplo, né? Não tem jeito. A gente acaba vendendo a imagem também, né, Aí eu Sueli? Não tem como. só queria reforçar uma coisinha que eu falei e não completei. Claro. A gelatina, gente, por que eu falei que é o mal necessário? Porque a gelatina é por açúcar, tá? Não tem nutrientes. Antigamente, muito antigamente, a maioria de vocês não vai nem lembrar disso, mas talvez as mães, os avós, tinha gelatina que era feito com o mocotó do boi, né? Eram de folhas, assim, então elas tinham bastante proteína. Hoje não, é pura química. Daí fala assim, Feliz, você libera química? Libero, sabe por quê? Porque é aquele docinho geladinho, tá? Que vai tomar naquele momento, 2, 3 por dia. E isso daí a gente vai estar eliminando o mal, por exemplo, que ela poderia fazer com os outros nutrientes, principalmente com suplemento. Tá? E no É. caso dos bebezinhos não, das crianças que fazem enxerto, sabe, 8 anos, 9 anos, 10 anos, se não tiver gelatina, não vai. Às vezes eu faço até uma chantagemzinha, ó. Você come um pouquinho da sopa que eu te dou uma gelatina e um sorvete. Então a gente vai negociando. Quando eles não querem comer sopa mesmo, quando você já tentou de tudo, então tenta bater o caldo de feijão, o feijão com caldo, coar bem coadinho e dar pelo menos isso, para ter um pouquinho do sal, para não ter pressão baixa, né? Não baixar a pressão, nada, e também para ter a proteína vegetal, tá? É, porque tem paciente que pede ou pergunta a questão de tomar refrigerante também, né, no pós-operatório. Olha, Eu, gente, mas ele entra, refrigerante, eu falo que entra, mas não pode mudar a dieta, né? É uma coisa a mais que você pode tomar, eu falo mas não, que não pode faz parte, tomar, né? não pode fazer disso um hábito todos os dias, porque o refrigerante, ele tira cálcio dos ossos. E a gente quer o quê? Que o cálcio vai para o osso para cicatrizar, tá certo? Esse não é o objetivo da sua cirurgia? O cálcio não tem que estar ali, ó, né? Migrando ali, fazendo os osteoblastos, né? A síntese deles. Então, a gente está dando uma coisa contra. Café também, chá verde e chá mate. Então, tem que dar uma restringidinha, porque a cafeína acaba espoliando o cálcio dos ossos, se em quantidade muito grande. Então, eu falo, tá com vontade de tomar refrigerante? Vai lá, pega, toma meio copinho, deixa um pouco para outro dia, tá? Mata a vontade. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei, porque acaba sendo um artifício que a gente às vezes tem que usar, né? A gente consegue muito da criança com essa troca. Ó, te deixa tomar um pouquinho de refrigerante, né? Você toma sopa. Daí você toma sopa, daí você toma isso. Daí a gente consegue. O adulto é mais fácil, né? A criança a gente tem que fazer no lúdico também, senão a gente não consegue adesão. Se não É. adere à dieta, é sofrimento para a família toda, né? E a mãe não sabe o que fazer para fazer a Não criança comer, sabe, né? não sabe, é. Porque a maioria das vezes que fala em dieta líquida, eu não sei, eu tenho essa impressão. Todo mundo pensa em doce. Não, mas a grande verdade é que é mais fácil o doce para dieta líquida do que o salgado.
Não é né? verdade? Salgado a gente pensa o quê? Arroz, feijão com carne, né? Nunca. Agora, dieta líquida vai doce. A gente não tem o hábito de tomar sopa diariamente, assim, não é uma rotina Não, não aqui, né? tem. Não, não temos. É Não difícil temos, você não. falar para a pessoa, assim, eu adoro tomar sopa, eu passo por É. isso numa boa, não. E você sabe que esses dias que estava frio, eu fiquei sabendo que tem um mercado que vende sopa. Não vou falar o nome, óbvio. Mas se a pessoa do mercado estiver me ouvindo, por favor, presta atenção. E eu fui lá comprar. Eles colocam esses temperos artificiais na sopa. Sabe, tipo, aqueles tabletinhos, parará, Hum. parará. E a sopa fica muito artificial, muito artificial. E eu fiquei preocupada porque na fila que eu tava para pegar a sopinha, tá certo que eu também sou idosa, mas tinha muitos idosos de 70, 80 anos, entendeu? E daí é uma fase da vida que não pode brincar. Então, se vai oferecer sopa no seu mercado, por favor, ofereça natural. Tá bom? Ofereça sopa com legumes, com verdura, com carninha de frango, tá? Mas não ponha porcariada no meio, por favor. Que é a orientação que a gente faz para os pacientes, né? Vamos deixar esses tabletinhos de tempero, vou até falar nome, gente, caldinho quinor, caldinho mage, sazon. Por favor, não usem isso. É para usar o quê? Cebola, alho, sal, o sal iodado de preferência, né? Porque o iodo vai ser Mas eu acho que, importante em também. geral, hoje em dia, as pessoas comem muito mais fora e pedem comida do que fazem a comida, sabe? Com certeza, com certeza. Mas não na dieta líquida. Né? Não na Não tem dieta como. no pós-operatório. Aí fica muito difícil. E a minha preocupação é que vá comprar uma dessas sopas prontas, entendeu? E seja uma sopa que tenha muita coisa artificial. E isso é muito ruim. Então, é até mais fácil falar assim para a mãe: olha, compra lá abobrinha, cenoura, batata, sei lá o quê, e já faz, e põe macarrãozinho, tará, carne de frango, e já faz lá 2 litros. Congela. Depois você faz uma sopa com feijão, com mandioca, com outras coisas. Congela. Com carne. Pode pôr até carne de porco, viu, gente? Tem pessoas que têm preconceito com ovo e carne de porco. Pode pôr. Uma sopa que é muito, muito nutritiva é a sopa de fubá. Sabe uma polentinha bem ralinha? Onde você coloca nela ovos, você quebra ovos, e você pode pôr também couve, que tem vitamina do complexo B, que é muito importante, principalmente para as recuperações neurais, tá? E daí você bate tudo isso e congela também, tudo de bom, super forte. Ah, E outra ó, coisa que eu libero, se eles gostarem, para fazer uma vez por semana, tem controvérsias, mas eu vou pelo risco-benefício. Fígado, de galinha ou de gato. Ah, mas vai ficar um gosto forte. Não, você faz assim. Você deixa ele temperado um pouquinho no vinho, sabe? Depois vai sair o álcool, pode ficar sossegado. Daí você doura ele com um pouquinho na frigideira, dá uma dourada com azeite de oliva ou com óleo vegetal. Tá? Enquanto isso, você está cozinhando o feijão. E no feijão você pode estar pondo lá uma cenoura para cozinhar, uma batata, um espinafre. Tá ok? Depois que a sopa estiver pronta, você vai liquidificar o feijão com um pouquinho, o feijão, a batata, a cenoura, o espinafre com um pouco desse fígado. Fica muito gostoso, muito saboroso, tá? E o que acontece o fígado? É ferro puro, ferro hemínico puro. Tá? E a gente consegue dissolver bem ele, o que a gente não consegue na carne de vaca e não consegue na carne de frango. Sempre ficam fiapinhos, hum, né? a carne tem muito mais fibra, né? Muito mais fibra. E no fim eu acho que tudo sendo preparado, como a gente faz essa orientação antes, né? A gente É. sabe que isso não é fácil, mas dá para a pessoa passar esses dias, dá para se preparar e fazer em casa, mesmo Não, que não dá tem sim, costume dá de sim. fazer a comida, né? E o resultado é maravilhoso. O resultado é maravilhoso. Então, é isso que compensa. E todos eles acabam ficando muito felizes porque vem o resultado, né? Porque no dia a dia, às vezes o paciente vem fazer uma extração de terceiro molar ou implante, isso não muda tanto a dieta do paciente Não. hoje em dia, né? Isso acaba sendo. É no máximo um dia ou dois que vocês dão de dieta líquida, Então né? não muda. É, Agora, cirurgias de reconstrução ortognática, o pós-operatório depende da dieta para a cirurgia depende. dar certo. Sim, depende E, sim. às vezes faz E isso a tudo gente já certo sabe e a desde dieta. 1996, hein?
E a dieta Não é de hoje agora. é muito importante, porque falar assim, é 20 líquido, 20 pastoso e só, tem muita variação para dar certo ou dar errado esses dias. Tem sim. Por exemplo, ó, se eu der um líquido assim, que é um feijão, isso aqui, só o caldinho. Se eu der um líquido assim, a concentração de nutrientes chega a ser 6 a 7 vezes maior nesse Do que o concentrado outro. do que no ralinho. Por isso que eu falo que não, você pode até pegar só o caldinho do feijão, mas se puder bater o feijão com o caldo, tá? E sair com ele mais grossinho, é melhor. Porque tem paciente que às vezes para pegar algum alimento mais grosso um pouco, acaba engolindo ele também sem mastigar nos dias, né? Que é o que você falou, Sim, tanto da gelatina de esperar derreter, ou se ficar um pouco mais grosso, acabar engolindo a comida sem fazer o estímulo da mastigação, sem fazer o sim. movimento, né? E daí o bom de ser líquida é porque se ele engolir esse pedaço, além dele poder se engasgar, ia dar uma sobrecarga muito grande para a digestão no estômago. E o fato de ser líquido, ele pode até jogar indo, né? E sem movimentar aqui, a região que você não quer que movimente, e ter resultados bacanas. E a questão dos primeiros dias, o paciente às vezes fica com dificuldade no banheiro. O que é melhor fazer? Aí eu oriento fibra. Sabe, fibra, é, não fibra dos alimentos in natura, tá? Fibra industrializada, tá ok? Aquela que compra na farmácia, que é o pozinho que Que coloca é um na boca, pozinho que né? põe ali, tá? Porque não tem jeito, para não ter resíduo. Porque as fibras que nem. Tem um paciente que me ligou essa semana não, foi ontem, essa semana, e perguntou se ele podia, em cima da. Ele tinha feito uma sopa de feijão, a mãe dele tinha feito para ele, e ele queria pôr farofa, e não pode também. Tá? Então ele queria pôr farofa, porque a farofa deles era feita à base de soja, alguma coisa assim, e quando ele comia essa farofa, o intestino melhorava. Mas não pode. Só se bater no liquidificador, coar e não ficar grudento. Mas Então, por com a exemplo, farofa junto não tem como, né? agora, por exemplo, uma coisa que dá certo é você pegar o iogurte, tá? Ou o leite com café, o leite com Nescau, e bater com farinha de aveia e coar. Na peneirinha bem pequena. Tem que ser na peneira pequena, porque também, se for uma peneira muito grande, vai Acaba passar. passando, né? Vai passar resíduo. Então, daí a gente consegue melhorar o trânsito intestinal. Outra coisa para o trânsito intestinal é água. Eles esquecem de tomar água, né? De forma geral, o ser humano toma muito pouca água, deveria tomar muito mais água, né? E no pós-operatório, mais ainda, para poder, já que não tem resíduo na dieta, para poder movimentar o intestino de uma forma melhor. Porque você imagina a pessoa que faz cirurgia ortognática, ela acaba entrando numa rotina. Depois de uns dias a gente coloca a borrachinha, os elásticos para poder cicatrizar a mordida na posição. Ela Sim, tem que toda vez tira a borrachinha, se alimenta, escova os dentes, exercício de fisioterapia de abrir e fechar. Às vezes isso. a mímica que a fono passa para fazer restaurar como chama? A musculatura. Então acaba virando uma rotina que toda vez que vai tirar a borrachinha para se alimentar, tem mais um tempinho depois, além da comida. Então, Agora, imagine se fazer isso de 2 em 2 horas, né? Não é fácil, não. não Mas é. dá para fazer, mas eles conseguem. É, acaba que quando vai fazer a cirurgia, praticamente para cuidar disso nesse período, né? Para ter um resultado para sempre, tem que passar por esse período e não tem como pular isso, né? Não tem, não tem. É aquele mal necessário. Não tem como, não tem como pular. Tá tendo perguntas aí? Tem alguma pergunta aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem aqui. Você pode tomar shake Herbalife no lugar da refeição, em pós-operatório. Eu prefiro que não. Sabe por quê? Porque esse shake, apesar de ter bastantes vitaminas, sais minerais, ele é um pouco hipocalórico, porque a gente quer atingir em termos de calorias, tá? Então, para eu poder liberar esse shake, eu tinha que pedir para acrescentar no shake polímeros de glicose, tá? Para poder dar caloria, e triglicerídeos para poder dar caloria também. Então, daí é muita manipulação e uma coisa muito cara, tá? Se não tiver jeito,
tá? Entre em contato comigo que eu até te ensino direitinho. Mas, de preferência, a gente prefere as coisinhas caseiras. É porque eu achei que acaba sendo fácil, né? É. Entra na parte de comida pronta quase, né? Porque é uma coisa que é muito rápido o acesso, né? Também tem os shakes de whey protein, né? É uma carga proteica muito forte, muito grande. Então, daí a gente teria que ter no pré-operatório exames da competência hepática, da competência, entendeu? Pancreática, que geralmente não se faz. Então não dá para a gente ficar dando uma sobrecarga. Nessa idade Isso, de paciente é difícil pedir exame. isso dos menorzinhos e em pós-operatório, numa situação de catabolismo. Não estou dizendo numa situação de treino, numa outra situação, tá? É, eu falei do whey porque muito paciente hoje que faz academia, ou que tem costume de tomar whey Tem, como é. refeição e Não, às com vezes já tem em certeza, o casa, né? whey. Eu, por exemplo, eu não tenho muita aptidão por carne, tá? Então, eu gosto mais de ovo e de frango, por exemplo, né? Então, eu tomo o suplemento de whey para me dar proteína todos os dias. Eu tomo aquele um. Ah, eu esqueci de trazer a foto, se a gente podia mostrar para eles. De mercado. É da Então, Itambé, não é da então, Itambé? tem Itambé, tem Iopró, É, o Itambé para mim é o mais gostosinho. Você que me apresentou esse da né? Itambé. É, quando eu vou viajar, o que não tem como levar alguma coisa, eu levo desse daí sempre, até hoje. Sim, exato, exato, excelente. E outra coisa que o paciente precisa estar sabendo é o seguinte, que nesse período você não pode deixar de programar os seus horários de alimentação. Então, se você vai sair, eu vou dar uma volta, eu quero esparecer, leva alguma coisa. E eu tô vendo você tomar no canudinho, a maior parte, a maioria dos cirurgiões não gostam que tome, que suguem no canudinho nos Não. pós-operatórios. Fala sobre isso, por favor, porque tem, às vezes eles perguntam, né? E eles querem saber se pode sugar. É, não pode. Eu sou viciado em tomar mate, acaba que é desde de manhã até a noite, é todo dia. Foi Ou bom é que me gelado, lembrou. ou é quente, mas sim, eu prefiro que no começo tome ou na colher, ou mesmo no copo e vire, né, do que Isso, fazer o canudinho. Porque principalmente no enxerto tem a questão da fístula, né, que é a comunicação da boca com o nariz. Então essa sucção é proibida de fazer nos primeiros 30, 40 dias. tá. Até mesmo espirrar e segurar apertado o nariz, a pessoa tem que sempre lavar o nariz e puxar, não assoar, e não pode Ok, fazer a sucção, porque ela força essa comunicação, porque a gente fecha um plano de tecido para fechar o nariz, aí preenche a fissura com um enxerto e faz os pontos no palato, para poder ficar um sanduíche mesmo, para proteger. Por entendi. isso que no enxerto a gente já consegue fechar a fístula e às vezes ter mais resultado até do que só fazer a fístula com tecido mole, porque você faz em camadas, né? Tem dois Certo, planos de sutura. Mas se ficar com legal. sucção o tempo inteiro, o ponto não é uma cola, né? Ele tem um espacinho entre um e outro e acaba passando. Ele pode fazer uma comunicação, Isso, levar até a insucesso da cirurgia. Então, não pode a legal. sucção. E a cirurgia ortognática não pode, porque também tem os pontos. E a questão da maxila, como a gente muda a posição do seio maxilar, é a mesma coisa. Se ficar fazendo sucção, também pode fazer uma comunicação da boca com a parte do seio. Ok, legal. Então, o Essa canudinho aí não é pode. uma pergunta recorrente, Não é. né? E muitos, como eu, também tenho visto de tomar mate, né? É a pior coisa ficar sem, porque eu já tentei e é difícil Ah, passar um dia sem tomar. e você consegue tomar com o mesmo prazer se for no copinho? Ah, não dá. Ah, não, o chá eu Ah, tomo. Não, o chá tudo bem. Mas eu falo o mate mesmo. mate não dá, É, né? o mate não dá. É, Não, quando eu não posso um, eu uso o outro. sim. O que eu fiz para você aí é o de figo. Bom, Daí é muito uma bom. infusão, tá? Não tem cafeína, por isso que Olha, para esse horário é bom. gente, Mas, tudo de bom. Agora vamos falar sobre os chás, né? Depois o Zezinho dá uma aula para vocês, que eu sou negação. Então, eu já falei para vocês: chá verde, chá preto, chá mate e café, reduzindo a quantidade para não tirar cálcio dos ossos. Os demais, liberados nos primeiros dias na temperatura morna.
tá? Morninho. Isso. Não precisa ser tudo gelado, mas pode ser Mas, por morno. exemplo, tomar muito cuidado de não ficar tomando 2 litros de chá e nesse momento não comer, não beber alimentos com mais nutrientes, tá bom? Porque é só tirar os chás tradicionais, né, que são chá branco, verde ou É preto. o branco também, isso. Então, os chás não podem, mas as infusões de frutas, igual esse que você está tomando aí, esses podem, que é Maravilhosa. liberado. Porque não tem cafeína, eles Não tem. acabam que hidratam. Um ou outro vai ter açúcar, às vezes por causa da fruta caramelizada. E eu gosto muito do chá pelo seguinte, porque às vezes o paciente não gosta de tomar água, mas toma bem o chá, Né? né? Que nem no inverno é mais fácil tomar chá, mais morninho, mas no verão é mais difícil, né? Mas se você bater um chazinho de erva cidreira com umas gotinhas de limão, de maracujá, fica maravilhoso, né? E também tem o jeito E de de fazer, hortelã. faz a proporção das medidas com menos água e completa a água com gelo. Isso. Ah, legal, verdade. Fica bom, hein? Por exemplo, é uma colherzinha para cada 200 ml de água. Sim, Eu sempre faço isso, eu coloco 3 colheres, coloco 600 de água quente e completo o resto de gelo, legal. para fazer o litro ele ficar Fica gelado. Ele bem já geladinho. fica Muito gelado na bom, hora muito e não bom. fica... Porque se você fizer ele normal e pôr o gelo em cima, ele vai ficar aguado, né? E o chá já tem um Vai. sabor mais fraco, né? Então você tem que fazer ele mais concentrado e daí chegar no ponto com gelo. Chegar no ponto com a água. Legal. Fazer essa conta para gelar, ou fazer ele quente, deixar ele esfriar a temperatura ambiente, sem estar com a infusão dentro, para não ficar amargo. Né? Tem que respeitar o tempo que deixa a infusão e tira, e depois deixa na geladeira. Legal. E deixa na Legal. geladeira guardado. Aí, precisamos fazer um negocinho desse para ensinar os pacientes no pós-operatório. O chá, Né? a Legal. infusão é muito bom para. E eu acho que para quem faz dieta, não dieta de pós-operatório, mas dieta, às vezes, do dia a dia, assim, para não comer Do dia a tranqueira, dia. o chá sacia bem também. É um aliado muito importante, muito importante. Né? Então, Sacia mesmo. você está tomando. Porque eu não gosto de tomar. Esse aqui é maravilhoso. Nossa, Já deve ter esfriado já, né? é o meu terceiro copinho já. Estamos terminando já. Estamos terminando. Passa rápido, falta 5 minutos só para terminar. Verdade? Ah, falar é comigo mesmo, Zazinho. Foi muito rápido. Não, mas acho que. Acho não, tenho certeza que quem não viu hoje, eu vou deixar salvo aqui, com certeza ajuda muito para quem for fazer, né? Os pacientes daqui sempre passam com você, vão ter esse contato direto, né? Mas Sim. quem não sabe ou não tem esse costume consegue orientar. E o Se ideal você seria quiser que. pôr o meu telefone na tela, fica à vontade, tá? E o meu Tá. e-mail. Para eles Eu entrarem em deixo aqui aberto contato. para quem precisar, no fim a gente fala isso. Quem precisar, Isso, manda o contato, eu passo isso. o seu contato direto para poder agendar ou cuidar. E você faz essa parte, faz toda a parte de nutrição também, né, Celina? Não é só do pós-operatório, né? Não. Ixi, nesses 36 anos eu faço de tudo, né? Eu sei de Mas muita gente hoje, ó, que quando eu mudou fiz a 20 vida com anos, orientação sua, né? quando eu fiz 20 anos de consultório, eu estava muito cansada, né? Porque eu também tenho a parte de aulas, né? De cursos. Então, eu fechei o consultório, mas eu comecei a fazer alguns home care. E hoje eu tenho muito paciente home care. Uma coisa que daí eu levo a minha bioimpedância, né? Que é aquele exame completo. Eu tenho uma de UTI, que A dá balança. bem a composição corporal do paciente, que é muito legal. E hoje a gente tem feito também trabalho com o Smile Train, com o pessoal da África, da América do Sul, tá? Tá bem emocionante a minha vida profissional. Cada vez melhorando e aumentando. Não sei como você consegue cada vez pegar mais compromisso. Não, é gostoso. E agora eu já criei meus filhos, né, gente? Já criei meus filhos, agora eu tô de vó, tranquila. Então agora chegou uma fase da minha vida que eu trabalho mais do que nunca com missão, tá? Porque eu tenho que deixar alguma marquinha nos nossos pacientes, né? Então, a hora que eu vou eu tenho uma história que eu conto, dá tempo de contar? Dá sim, claro. Uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando eu estava com o filho pequenininho, sabe que você não dorme à noite, bebê? Um dia eu dormi muito mal e acordei às 6 horas de uma marra. Sabe quando você vai se arrastando para o hospital? Cheguei lá, tinha 2 pacientinhos índios de uma tribo lá de Minas Gerais. Um tinha
9 anos e o outro tinha 7. E eles estavam abraçados e pulando. Nossa, estava dando até assim na cabeça, sabe, da gente? Daí eu falei, nossa, por que vocês estão tão felizes? Sabe o que eles me responderam? Porque finalmente nós vamos operar. O menino de 9 anos respondeu. Depois daquilo, Zezinho, eu nunca mais reclamei. Eu vou trabalhar feliz da minha vida e louvando a Deus por essa oportunidade. Não, com certeza. Acho que poder ajudar de uma forma ou de outra o próximo, seja em qual área for, isso é muito gratificante para qualquer um, sabe? E quem cresce mais somos nós. Quem cresce mais, quem recebe mais somos nós. É claro que é profissão, a gente vive disso, depende disso para viver. É. Todo mundo tem suas contas, seus boletos, né, para pagar. Infelizmente. Mas essa satisfação e esse reconhecimento não tem o que paga. Não tem mesmo. Isso é maravilhoso. Não tem e não vai ter. Ó, acho que podemos quase encerrar. Agradecer a todo mundo que ficou aqui, quem vai assistir depois. Muito obrigado a presença. Sueli, obrigado de novo, de coração enorme, de você ter topado mais uma vez, né? Já tá virando... Estou às ordens, estou às ordens. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Coraçãozinho para vocês, que eu não sei fazer direito. Beijo no coração. Tá bom? Ó, uma boa noite para todo mundo. Terça que vem também temos live na terça-feira às 20 horas, como de costume. Logo eu já divulgo quem que vai ser, tá bom? Mas é um amigo que também é cirurgião. E vai bater um papo muito bacana aqui, mostrar que tem a parte de preparação para curso, para quem quer ser bucomaxilo. Então, na semana que vem a gente vai ter um papo um pouco diferente de hoje, né? Mas também muito interessante para outra área, para outra parte de quem segue a gente aqui. Su, Muito legal. um beijo. Obrigada. Deus abençoe. Boa noite. Amém.